A esquizoanálise é uma análise militante, libidinal, ou seja, do desejo, né, econômica e libidinal política. Quando opomos os dois tipos de investimento social, não estamos contrapondo desejo enquanto fenômeno romântico de luxo, né? Não é isso. Aos interesses que seriam exclusivamente econômicos e políticos. Acreditamos, ao contrário, que os interesses sempre se encontram e se dispõem onde o desejo lhes predetermina o lugar. Ou seja, o desejo é um elemento genético. O interesse é o desejo estriado, né? Então é sempre interessante pensar como as coisas vão se estriando, né? Num certo momento, a luta feminista era eminentemente desejante. Eram as mulheres ali que estavam lutando mesmo por quebrar as estrias, né, das representações masculinas sobre a mulher. Mas aí depois vem um grupo que se aproveita disso, né, para interesses que não são da luta feminina. Né? É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. É preciso, por exemplo, acho que eu já falei isso, você teve a luta das mulheres europeias, mas as lutas das mulheres europeias não devem substituir a luta das mulheres americanas. As lutas das mulheres americanas, por sua vez, não é capaz de atender à singularidade das lutas das mulheres sul-americanas. As lutas das mulheres sul-americanas, por sua vez, né, não são capazes de atender à singularidade das lutas das mulheres brasileiras. As lutas das mulheres brasileiras, por sua vez, não é capaz de atender às singularidades da luta das mulheres do Norte. Né? As lutas das mulheres do Marabá, entende? Então, assim, a ideia é essa, né? É de você sempre abrir os modelos, né? Rasgar os modelos, para atender à singularidade das relações de forças que estão envolvidas em cada contexto, né? Então, esse é um esforço importante, né, de se fazer, né? Aí é que está a grande diferença, né? Por exemplo, do Deleuze e Guattari para o Marx, né? O Marx vai falar operários, né, de todo mundo, né? Univos, né? Quer dizer, nós temos algo em comum, né? A classe proletária, né? E o que eles vão dizer é que não, que cada contexto é que tem que fazer sua revolução, né? Não se pode reduzir tudo a uma questão de classe. Tem outras questões que não têm a ver com a classe. Dentro, por exemplo, de uma, vamos imaginar, uma família de classe média alta. Eles não têm problema de classe, mas tem problemas, por exemplo, de machismo, né, de violência com a mulher ou de homofobia contra o filho ou a filha, entende? Então, não passa só por uma questão de classe, né? Então, o mais importante é exatamente aquilo que ainda não está no interesse, né? Aquilo que ainda não foi capturado por um reconhecimento, porque é aquilo que está nos violando e que a gente ainda não deu nome para isso. Logo, não está resistindo ainda, né? Não está fugindo, não está raspando, né? Então, assim, uma preocupação interessante do ponto de vista esquizoanalítico é sempre se perguntar, né? Que tipo de violências ainda estão invisíveis, né? Essa é uma questão importante, né? Então, é nesse sentido que é uma perspectiva pós-estruturalista nesse sentido, né? De sempre estar buscando as fissuras, né? Da estrutura. O mais importante é a singularidade, é a fissura, né? Hierarquia, acima do poder, nós contrapomos as linhas de fuga, né? Aqui eles vão falar, né? Quanto mais se sobe numa hierarquia, mesmo pseudo-revolucionária, menos se torna possível a expressão do desejo, veja. Quanto mais você sobe no poder, menos você deseja e mais o seu desejo é um desejo subjugado. Você quer um reconhecimento. Né? Mas é um reconhecimento fundado nos dispositivos de poder dominantes. Né? A esse fascismo de poder, nós contrapomos as linhas de fuga ativas e positivas, porque essas linhas conduzem ao desejo,
as máquinas do desejo e a organização de um campo social de desejo. Não se trata de um fugir pessoalmente, mas de fazer fugir, como quando se arrebenta um cano ou um abscesso, né? Essa imagem é muito legal, né? Porque o cano, ele é um dispositivo de poder, né? Que vai moldar deve ir, né? Tem uma poesia muito bonita que é de quem era, macho? Não sei se mas era assim, se critica muito a violência do rio que corre, mas não se critica a violência das margens sobre o rio, né? Na verdade, toda aquela truculência do rio é porque ele está sendo subjugado, né? Pelas margens, né? E ninguém pensa nisso, né? É o que está mais à vista é o rio, né? É legal essa coisa. Depois eu lembro o nome do cabo. Passar os fluxos, né? Sobre os quais eles querem canalizar e barrar. Ou seja, o que interessa não é o cano, interessa como se escapa do cano, né? E daí são e veja, cada fissura é muito particular, né? Tem uma série de coisas que acontecem ao redor do cano ali que fazem com que ele exploda num lugar ou no outro. Ou seja, é a crítica do modelo. Psicanálise é como o capitalismo, tem por limite a esquizofrenia, mas não cessa de repetir o limite de tentar conjurar, né? Essa parte aqui é interessante, né? A gente até discutiu um pouquinho isso, né, gente, quando a gente estava lendo o Anti-Édipo, né? Por um lado, o capitalismo tenta transformar tudo em consumo, né? Em mercadoria, tudo aquilo que foge, né? A gente falou lá dos bens de consumo, né? Quero ser um resistente, então eu vou comprar uma blusa do Che Guevara, né? Quero ser, sei lá, contra a luta, sou, faço parte da luta antimanicomial, aí sigo a página dele no Instagram, né? Ou seja, tudo se torna uma operação, né, de consumo, né? O capitalismo vai arrastando tudo para, da mesma forma, a psicanálise, né? Tudo vai reduzindo ao Édipo, né? Todas as fugas desejantes, ele vai sendo semiotizado por esse significante, né? 33. Somos puramente funcionalistas. O que nos interessa é como alguma coisa ainda funciona. Como uma coisa anda, funciona. Qual é a máquina? Ora, o significante ainda pertence ao domínio da questão. O que isso quer dizer? É essa questão, mesma enquanto questão interdita. Mas para nós, o inconsciente não quer dizer nada. Essa é a questão, né? A linguagem, tampouco. O que interessa para eles é saber se funciona. Não interessa. Quando você está dizendo e semiotizando uma coisa, você já entra para outro registro. O que isso quer dizer? Né? Aí você já vai criando um modelo para explicar aquilo. O que interessa para eles é o que funciona, né? O que produz desejo, né? Ampliar as conexões, né? Isso é uma das questões, né, da produção de desejo, né? O funcionalismo impera no mundo das micromultiplicidades, das micromáquinas, das máquinas desejantes, das formações moleculares. Nesse nível, as máquinas não são classificadas como isto ou aquilo, como uma máquina linguística. Por exemplo, há elementos linguísticos em qualquer máquina, junto com outros elementos. O inconsciente é um micro-inconsciente, ele é molecular. A esquizoanálise é uma microanálise. A única questão é como isto funciona. Com intensidades, fluxos, processos, objetos espaciais, todas coisas que não querem dizer nada, né? Então é isso aqui, é muito importante para entender essa ideia de desejo enquanto um funcionamento ainda asignificante.
né? Porque é uma emergência, né? Ainda não tem nome para isso, né? E daí, porque na esquizoanálise se privilegia a experimentação e não a interpretação, né? Enquanto clínica, né? Então, é uma diferença importante aí, né? Vai aumentar ou diminuir a sua potência, é isso que importa. Não importa, né? O significado. É uma questão de intensidade. Isso produz alegria, né? Então, massa. Isso diminui a minha potência. Então, pá, eu vou me desconectar disso, né? Vou para outro lugar, né? Que tipo de desejo é esse que faz com que você sofra, né? Poxa, eu não tenho uma barriga chapada, né? Poxa, eu não tenho uma BMW, né? Poxa, eu não fui para, não tenho uma foto na Torre Eiffel, né? Veja, todos esses desejos aí quanto falta vão nos produzindo essa angústia, né? Essa angústia da falta, né? Aí eu pego e falo assim, mas vocês não têm uma foto na orla de Marabá. Eu tenho, e é massa. Tem um vento legal, o sol descendo é legal. Não foi legal, não, né? Esse exemplo, mas de qualquer forma é legal. Andar de bicicleta ali na orla, o encontro com o vento, né? Com as cores ali daquele sol descendo é muito legal. É assim. Não tem o prestígio de andar ao redor da Torre Eiffel. Mas foda-se, né? Será que é tão diferente assim? Eu não acho, não. Às vezes eu acho um desperdício ir para muito longe, né? Muito cansativo para chegar, muito empurrão, né? É por isso, isso é muito interessante. É nesse sentido que o Deleuze falava o seguinte, que é bem interessante, que o mais legal é ser estrangeiro na própria terra, né? Porque quando você está num lugar, meio que você já está semiotizado, né? Em determinados locais, né? Então a grande questão é perceber o imperceptível, né? Nesses locais, né? Ser afetado de outras formas, né? As nossas percepções elas ficam viciadas, né? Então assim, o mais difícil é ser estrangeiro na própria terra. O mais difícil é se drogar sem usar droga, né? Também fala sobre isso, né? E que é isso, mudar a percepção, né? Ser esse artista dos modos de existência, né? De percepção, né? Ele fala aqui de uma escola de esquizofrenia, não seria mal, né? Liberar os fluxos, né? E é um pouco isso que a esquizoanálise se tornou, né? Com as clínicas aí, né? Com os esquizodramas, né? É, aí na 36, né? Acho que é legal falar sobre isso também, né? O esquizo do hospital é alguém que tentou alguma coisa e que falhou, desmoronou, né? Não dizemos que o. E aí aqui ele está fazendo a distinção, né? Quando ele está falando de esquizo, né? Não é o esquizo do hospital, é o esquizo como esse modo de existência, né? Capaz de fissurar, de abrir esses dispositivos de sujeição, né? Por isso que ele traz a ideia do esquizo, né? A ideia do esquizo como a partição, né? Da mente, né? A mente partida, a mente fendida, né? Mas essa mente aí, que está sendo ofendida, são os dispositivos de sujeição que fazem parte da nossa existência, né? Essa ideia é legal, né, deles. Afirmamos que é um processo esquizo, ó, de descodificação e de desterritorialização que só a atividade revolucionária impede de virar produção de esquizofrenia, né? Então, a esquizofrenia é quando você não consegue criar com isso. Você só sai, né? Mas não consegue criar alguma coisa com isso, né? Colocamos o problema que concerne a relação estreita entre o capitalismo e a psicanálise de um lado e os movimentos revolucionários de esquizoanálise do outro, né? Então a revolução é a revolução do desejo, né? É a revolução dos modos de sentir, de perceber, né? De ser afetado, né? Isso não é uma questão de vontade, eu vou ter um dever agora, não. É ser afetado, só sendo afetado você se desterritorializa, né? Sofre uma violência, né? Então, passa por essa questão também de experimentação. A esquizoanálise tem um único objetivo,
que é a máquina revolucionária, a máquina artística, a máquina analítica, que a máquina artística, a máquina analítica se tornem peças e engrenagens umas das outras, né? É preciso inventar, rasgar e inventar, né? Se você não inventar, aí você se perde, né, no esquizo de hospital que ele fala lá, né? Então é um empreendimento estético e político e clínico, né? Então não existe diferença, né, nesse sentido, tá tudo junto aí, né? A esquizoanálise é estética, é política, é clínica e é crítica. É o seguinte, tem um detalhezinho que é importante aí nessa tua fala, certo? A linha de fuga, ela não é nem boa, nem má, nem nada. A linha de fuga, na verdade, não quer dizer nada. Só que a linha de fuga, ela lhe leva a lugares imprevisíveis. Você não sabe onde ela vai cair. Eles falam muito isso. Você não sabe onde pode cair a linha de fuga. Se num cachorrinho é de piano ou se um dispositivo microfascista. Entende? Então, assim, quando ele está falando ali do microfascismo, não é que o microfascismo tem a ver com a linha de fuga. A linha de fuga pode levar, né, a um modo de existência microfascista. Quando você não aguenta, né? Você se desterritorializou, mas você não aguentou. Aí você precisa de uma coisa para se reterritorializar. Aí se reterritorializa num território extremamente conservador. Aquilo gerou um desespero. Aí você se abraça ali no salva-vidas, né? Como se fosse a última coisa do mundo, né? Aí vira uma mente extremamente paranoica e estriada. É nesse sentido, né? Do paranoico fascista, entende? É o modo de reterritorialização, aí sim. Mas a linha de fuga é o que faz a gente sair dos territórios. Agora, como ela vai proceder é imprevisível. Né? Ela pode gerar uma revolução molecular, ela pode voltar para o papai e mamãe, ela pode se conectar com um território microfascista, né? E assim por diante, né? Então, por um lado, tem esse polo paranoico, fascista, né? Que é um modo de existência extremamente estriado, em que tudo está capturando sentido. Comunista, né? Né? Tudo se torna signo, né, de uma certa algo desprezível, né? Algo que tem que ser destruído, né? Os judeus, né, no caso dos alemães, né? E por outro lado, o esquizo revolucionário, né? E aí sim, quando você rasga e cria com aquilo, cria uma nova forma de existência, né? Então tem como que esses dois lados, né? A esquize revolucionária por oposição ao significante despótico. Né? Ou seja, você volta para um significante que vai produzir círculos de sentido ali, né? Estabelecidos, né?